aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Demi Lovato. Pois é, a gente tem percebido uma queda de popularidade absurda na carreira de Demi Lovato. E isso é um pouco chocante, porque ela continua lançando músicas incríveis. Mas por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão cada vez mais desinteressadas em Demi? Foram várias coisas que aconteceram ao longo da carreira dela que foram fazendo com que as pessoas cada vez mais se afastassem de quem ela é. Então hoje a gente vai fazer uma recapitulação desses momentos aí de transformação da carreira da Demi, coisas que foram acontecendo que afastaram o público e principalmente a gente vai falar um pouquinho do Revamped, que é um trabalho fabuloso, incrível, um dos melhores lançamentos da carreira da Demi, sem dúvida, porque ela fez uma curadoria muito grandiosa na forma que ela escolheu trabalhar essas músicas aí, mas que o público não deu o menor valor. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Demi e sua incrível carreira. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, vamos começar falando da evolução no estilo musical de Demi, que foi uma coisa que teve sim um papel muito forte no enfraquecimento da relação dela com os fãs. O estilo musical da Demi, do momento que ela começa a carreira dela até o momento que ela tá hoje, passou por diversas mudanças com muita substância. É claro, o maior auge da carreira da Demi foi, sem dúvida, o pop. Mas é uma coisa que ela nunca se sentiu bem 100% em fazer. É claro que ela conseguiu muitos fãs, ela conseguiu muitos hits, ela conseguiu vender milhares de álbuns. Mas não é somente disso que um artista é feito. Alguns fãs inicialmente se sentiram atraídos pela música de Demi em uma determinada fase da carreira, mas ficaram menos interessados quando seu som foi mudando. As preferências musicais acabam mudando e nem todos os fãs irão se identificar com cada direção musical que um artista toma. Um exemplo é exatamente quando ela lança a sua fase teen pop versus a fase pop e agora essa grande alternativa. Quando a Demi começou com Don't Forget, assim como Here We Go Again, a gente percebeu que ela estava num direcionamento bem pop rock. Aquilo ali era uma tendência da época e principalmente uma tendência que o Disney Channel produzia a rodo, né? Muita gente amava aquele tipo de som e era algo muito característico dos adolescentes. Quando a Demi chega em 2011 e ela faz o disco Unbroken, ela quebra isso. Ela faz algo muito mais eletropop, ela produz músicas com um tom muito mais maduro e o próprio primeiro single dela, que foi Skyscraper, que foi um grande sucesso, já ia contra a cultura disso daí. Então, naquele momento, as pessoas acabaram abraçando, porque sim, a Demi tinha a capacidade de entregar muito mais do que apenas aqueles primeiros dois gêneros que ela havia endossado ali. Então vamos dizer que assim, ela era mais competente, né? E o povo, enfim, expandiu a fanbase dela, que antes era Only Disney, para uma fanbase mais de cultura pop. Porém, quando a gente chega na última era musical dela, que é a Holy Fuck, a gente tem um corte muito forte no estilo musical. Ela faz um tipo de rock que é muito mais pesado do que o próprio rock que ela havia feito no começo da carreira dela. Algo que, tipo assim, aquelas pessoas nem escutam mais. Já passou muito tempo desde que aquele tipo de tendência ali foi endossado na carreira dela. Então isso acaba sim enfraquecendo a fanbase no final das contas. As lutas pessoais e de saúde também bateram muito forte na fanbase. Demi sempre foi muito aberta em relação a todas as questões que ela viveu na sua vida, desde os vícios até os transtornos alimentares. Alguns fãs, de certa forma, podem ter tido dificuldade de se relacionar com isso tudo e também apoiá-la durante esse período desafiador. Por outro lado, outros podem ter admirado a sua resiliência e abertura na discussão dessas questões. Isso é muito forte, gente, porque algumas pessoas, infelizmente, querem apenas consumir o produto artista. Eles não querem consumir outras coisas atreladas à imagem daquilo ali. Eles buscam realmente uma pessoa que
traga uma determinada paz e que traga para eles um determinado tipo de satisfação, vamos dizer assim, onde essas outras áreas precisem ser ignoradas. Muitas pessoas já chegaram para falar para mim que o motivo deles se afastarem de Demi era exatamente porque ela estava vivendo problemas que eles queriam ignorar da própria vida deles e que a música dela proporcionava um apelo de esperança. Então, quando ela começa a debater isso, bota em xeque o que eles mais querem ignorar. Então, acabam tentando fugir aí. As polêmicas também desempenharam uma força muito grande nessa queda de popularidade dela. Declarações ou ações controversas às vezes podem levar à perda de fãs que não se sentem mais alinhados com os valores de uma artista. Toda aquela questão do não binário, né, gente, foi algo muito debatido nas redes sociais na época que ela começou a exigir que as pessoas tratassem ela na terceira pessoa. E isso causou uma situação muito grande, porque depois ela acabou voltando atrás nisso daí e voltando também a aceitar o pronome ela. Então, assim, muita gente achou que isso desvia o verdadeiro valor da luta não binária e do entendimento do não binarismo, né? Então, mais uma vez, isso daí foi um ponto para falhar nessa relação fã versus artista. O ativismo político e social também bate nessa porta aí. Demi tem falado abertamente sobre visões políticas e sociais, incluindo sua defesa em direito dos LGBTQIAP+, e principalmente a conscientização sobre sua saúde mental. Embora isso possa repercutir muito entre os fãs que têm uma cabeça mais aberta, também leva à polarização e à perda de fãs que têm opiniões diferentes. A mudança da imagem da Demi também bateu muito forte nas pessoas. É claro, todas essas situações que ela foi vivendo aí tiveram um poder muito grande em cima da imagem dela, e muita gente começou a acreditar que ela não era mais legítima. Alguns fãs ficam agarrados a um determinado momento da carreira do artista, como eu acabei de dizer ali em cima em relação às músicas, mas a imagem também tem esse tipo de valor. Quando Demi cortou o cabelo curto, por exemplo, as pessoas criticaram ela demais da conta. Foi simplesmente uma coisa absurda, e isso também gerou uma grande quebra na fanbase. A Katy Perry viveu a mesma coisa, né, gente? Quando ela teve o corte químico dela na era Witness, todo mundo ficou contra ela, dizendo que ela estava menos feminina só porque ela cortou o cabelo curto. É impressionante como que isso daí funciona e é muito doido, né? À medida que Demi Lovato cresceu e amadureceu, tanto pessoalmente quanto artisticamente, fez com que sua base de fãs também tivesse que evoluir com ela. Alguns fãs inicialmente se sentiram atraídos por como ela era uma estrela do Disney Channel. Podem ter superado o interesse por esse tipo de questão ou personalidade, principalmente levando em consideração que a nostalgia Disney ainda existe e vende, mas não é algo que a gente quer relembrar o tempo todo. A gente sabe que a mídia também desempenhou um papel muito grande para fazer com que as pessoas se afastassem de Demi, né? Toda a questão ali, principalmente da overdose dela, dividiu muito as opiniões das pessoas. Até mesmo virou uma grande discussão pública sobre os tipos de artistas que eram incentivados o consumo, que é uma coisa absurda, porque aquilo ali foi um problema que ela teve na vida pessoal dela. Não tinha nada a ver com a música que ela estava vendendo, mas isso daí foi uma coisa que foi argumentada e foi usada para poder desviar a atenção de fato do que devia ser debatido no final das contas. Então isso também causa uma quebra muito grande de fã versus artista. Decisões pessoais como mudanças de relacionamentos, rumos de carreira, tudo isso afeta diretamente como os fãs percebem e apoiam um artista. É importante observar que as celebridades, como qualquer indivíduo, são complexas e multifacetadas. Eles podem passar por altos e baixos em suas carreiras e vidas pessoais, o que pode afetar a base de fãs. Além disso, o fluxo e refluxo do apoio dos fãs é uma ocorrência comum na indústria do entretenimento, principalmente na era digital. Os artistas podem ganhar novos fãs, mesmo que percam alguns ao longo do caminho. Enfim, gente, qual que é a conclusão que a gente tira disso, né? Muitas pessoas pararam de se identificar com Demi por diversos tipos de coisa que nós acabamos de citar aqui. Mas também não é uma coisa que é regra. Existe também a possibilidade disso daí
rolar de outro jeito. A gente sabe, a Demi deixou claro que ela não quer ficar simplesmente dentro da mesma caixa musical que ela acabou de fazer sua era musical Holy Fuck, assim como também o Revamped. Ela já disse que tá aberta a experimentar novas coisas. Por mais que isso gere confusão na cabeça das pessoas, também alimenta a esperança daqueles que gostam dela no pop. E então ela pode recuperar uma base de fãs. Mas a realidade é óbvia aí pra todo mundo, né? A Demi é sim uma artista polêmica e controversa, mas nem por causa disso ela deixa de ser menos talentosa. E é muito triste ver as pessoas colocarem tantos defeitos numa pessoa que simplesmente está ali fazendo arte da sua forma mais visceral para agradar a gente. Então assim, é muito difícil. Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você tem para dizer. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!